Amém, amém. Aplauda o Senhor Jesus, meu amado, querida de Deus. Há uma palavra de Deus para minha e para a tua vida hoje. Você crê? Diz amém. Diga, Senhor, fala comigo. 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 ao versículo de número 7. 2 Reis 1, capítulo 6, versículo 1 ao versículo de número 7. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar para morar. Ele respondeu: vão. Mas um deles disse: tenha a bondade de ir com estes seus servos. Eliseu disse: eu irei. E foi com eles. E quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Aconteceu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou: ai, meu senhor, o machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou-o na água, naquele lugar, e fez o ferro flutuar. Então disse: pegue-o. O homem estendeu a mão e o pegou. O primeiro pensamento que surge desse texto? O que a gente olha nesse texto num primeiro plano? O que nos chama a atenção no primeiro plano? O que nos chama a atenção no primeiro plano é essa coisa estupenda, sobrenatural, de um ferro maciço flutuar. E a gente pensa nisso e olha para isso, e realmente isso é algo divino, é divino, não tem outra expressão, isso é divino. Um ferro não flutua, um ferro não boia, ferro não é madeira, não é isopor, ferro não pode, fisicamente falando, porque ele está quebrando a lei de Deus, a lei da física. Então o ferro não pode flutuar, ele não vai flutuar, nunca, nunca. Se o ferro flutuasse, os navios todos estariam à deriva, porque a âncora ia servir de nada. Jogou a âncora e a âncora ia virar uma rabiola atrás do navio. Mas o texto diz aqui que o ferro flutuou, e aqui é a primeira imagem que a gente tem desse milagre. O que esse milagre tem a ver conosco hoje, dentro do contexto meramente histórico? Praticamente ou quase nada. Pastor, esse texto para a Santa Ceia hoje, o que esse texto tem para mim e para você hoje? É princípio. A epígrafe diz aqui: Eliseu faz flutuar um machado. Eu ousaria trocar esse título. Eu ousaria trocar esse título. E eu trocaria esse título para princípios para viver uma dimensão maior de vida. Princípios para uma nova temporada de vida. Esse texto, ele quebra uma rotina da acomodação, ele quebra uma rotina do deixa a vida me levar, a vida leva eu. Esse texto quebra. E eu quero nessa noite, com muito temor e tremor, começar a pensar nesse texto contigo. O texto basicamente diz assim: em certo tempo da história de Israel, há uma escola de profetas.
há um centro acadêmico, usando uma palavra moderna de hoje, há uma mentoria espiritual. Há um profeta chamado Eliseu, e esse profeta chamado Eliseu, ele tem um instituto bíblico, teológico, profético. E esse instituto tem muitos discípulos, tem muitos alunos que estão ali. E esses alunos estão gravitando em torno deste profeta maior. O texto diz que em dado momento, em algum momento dessa rotina profética, o texto diz assim, que eles, reunidos entre eles chegam a um consenso, eles lá, que a escola está crescendo, o mover profético está ampliando, e eles chegam a um consenso, que é preciso ampliar o local, é preciso ampliar a casa. Então o texto diz que os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, o profeta maior, o pastor daquele local, a autoridade, e olha o que eles dizem: eis que o lugar em que moramos com você. A primeira informação aqui, nesse texto, é que o mestre e os alunos dividem o mesmo espaço. Preste atenção nesse texto. Versículo 2. Vamos até o Jordão e tomemos de lá cada um de nos. Eu não sei quantos, a Bíblia não diz para nós, quantos alunos tem neste centro acadêmico divino, espiritual. Não sei. Mas eu sei de uma coisa. Grife essa expressão, cada um de nós. O que está claro nesse texto é que aquele grupo de alunos, sendo 10 alunos, sendo 30 alunos ou 100 alunos, esse texto está dizendo para mim e para você, que nesta comunidade, nesse local de crescimento em Deus, todos serão participantes. Não é um grupo de nós, são todos. O texto diz, cada um de nós vamos tomar uma viga, cada um de nós. Então, está claro nesse texto, se tem 20 alunos, tem quantas vigas para tirar, para trazer? 20. Cada um de nós, vamos conosco, só para a tua presença nos abençoar, vamos conosco, porque tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar para morar, vamos ampliar o nosso local. E ele diz assim, vão, eu abençoo vocês estão abençoados, vão. Versículo 3, mas um deles disse, tenha bondade de ir conosco, de ir com estes. Eles fazem agora uma apresentação muito clara, com esses teus servos, ou seja, tu vai como Senhor, e todos nós como servos. Então tenha bondade, venha conosco, vamos juntos. Tu és Senhor e nós somos servos no plural. Ele disse, eu irei. Versículo 4. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Aconteceu o quê? Enquanto um deles derrubava o tronco, quer dizer, um deles está derrubando o tronco, e os outros estão arrastando, estão puxando, estão tirando. Não tem equipamento para aquilo. É braço, é mão. Não tem ferramentas, é braço. Aliás, a única ferramenta desse texto é o machado. Enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Eu já ouvi pregações e mensagens, você já ouviu, de falta de atenção e para lá, é tudo balela. A gente não estava ali, isso é até arriscado falar um negócio desse.
Ora, vem batendo, 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 e não se corta um tronco com uma machadada. Dependendo do tronco, são dezenas de machadadas. Dezenas, bah, 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 bah. E depois de tantas e tantas e tantas e tantas pancadas, tantas e tantas, o ferro na madeira, ele vai dando uma afrouxada, né? E de repente, lá pela 40ª, sei lá, 100ª machadada, quando votou assim, o ferro caiu na água. Quando o ferro cai na água, ele gritou: ai, meu senhor, o machado era emprestado. O profeta não perguntou quem emprestou, quanto deve custar, se quem estava com ele na hora tinha idade para estar com o machado, se era profissional, nada disso. O profeta fez uma pergunta. A última pergunta que talvez alguém fizesse: onde caiu? Ele mostrou-lhe o lugar. O profeta foi bem aqui, ó, exatamente aqui. Eu estava aqui quando eu fiz assim, ele caiu bem aqui. Então Eliseu, ele cortou um galho. O tronco que está sendo caindo, está caindo com os galhos, certo? Então o profeta foi ali, aí o profeta vira para um tronco que já está aqui e arranca um galho. Então os alunos todos olhando. A lógica seria o quê? Alguém sabe nadar aí, nada bem? Consegue fazer um mergulho de apneia? Quem pode dar um mergulho? Não, ele arranca, está todo mundo em silêncio olhando ele vem com aquele galho. Não está na Bíblia, mas vamos folhear. Onde foi que caiu mesmo? Aqui, bem aqui, nessa aqui. Ele joga ali. Quando joga o galho em cima da lâmina da água, de repente, o galho que está em cima faz assim, puf, porque é empurrado pelo ferro. Todo mundo olha. E fica todo mundo como que impávido ali, olhando o ferro ao lado do galho. Jogou na água, naquele lugar, e fez o ferro flutuar. Versículo 7. O profeta precisou dar uma voz de comando, porque está todo mundo perplexo, assim, tipo, uau! E o profeta disse, então disse, pega, está todo mundo, tipo, eu estou dormindo, eu estou acordado, eu estou vivo, pega, porque quando caiu teve um ai, e o ai do tipo assim, acabou, perdeu, não tem mais jeito. E o profeta pega. O homem estendeu a mão e o pegou. Simples assim. Você quer viver milagres sobrenaturais na tua vida? Você quer viver? Você crê que Deus tem isso? Então essa é a narrativa. Mas o que nos interessa não é a narrativa. A narrativa é legal para lá para o tempo do profeta Eliseu. Eu estou no dia 20 de junho de 2023. Então o que eu quero os princípios. Amém? Vamos para os princípios. Versículo 1. Como é que começa isso? Diga comigo assim, os discípulos dos profetas. De quem você tem sido discípulo? Qual é a referência por trás dessa empolgação que você diz, eu sou discípulo, eu estou seguindo? Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu. A quem você tem como referência, como parâmetro? Você quer realmente uma mudança?
Você quer mesmo viver um sobrenatural? Os discípulos disseram, os discípulos dos profetas, é uma escola profética. O meu grupo é um grupo profético? O teu grupo de zap que você faz parte, é um grupo profético? Eu ouvi o tempo todo o meu paizinho dizendo para mim: Jaime, anda com quem é melhor do que você. Meu filho, anda com quem é melhor. Você lembra do Salmo 1 ainda? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Qual é o teu grupo? Qual é o teu grupo? Qual é a tua tribo? Qual é a tua tribo? Qual é a tua tribo? Porque a tua tribo vai ditar as propostas. A tua tribo vai ditar as propostas. Os discípulos dos profetas, a quem eu estou seguindo? Parece que hoje a inclinação é o cara que se veste mais bonitinho, ou mais assim, ou mais na tendência, ou mais assim, mais assado. Quem eu estou seguindo? Princípio da palavra. Princípio, o ferro é um detalhe. O ferro é o sobrenatural de Deus. Para ver o ferro, primeiro é o princípio. E aqui tem princípios. Diga assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu. Ou seja, diga, é uma comunidade santa. Você tem que ter uma comunidade santa. Teu grupo tem que ser um grupo santo. Ele gravita em torno do profeta. E o profeta hoje maior é Jesus. Uma comunidade dessa, sabe o que faz? Troca livros. O Zap é livro. Livro novo. Tremendo. Tremendo, forte demais. Escuta essa mensagem. Profunda. O outro é outras cositas. É outras cositas. Então, qual é o meu grupo? Meu grupo é profético. Você quer ver mudanças? Então, entra para o grupo certo. E sai do grupo errado. Eis que o lugar em que nós moramos é com você, é pequeno demais para nós. Aqui tem um princípio. Irmão, não vai dar para esgotar isso hoje, não. Como dizia o saudoso pastor, que está na glória, Raimundo Lino, é só um introito. Diga comigo assim: é pequeno demais para nós. Eu tenho andado preocupado com um grupo de obreiros, que daqui a pouco vai fazer jubileu de ouro de ministério, e não sai da caixinha de fósforo. Perdeu a capacidade de enxergar o maior. Ele se acomodou com o minúsculo. A capacidade de enxergar que a coisa está apertada, ela só vem a você se você tiver em espíritos de unidade no lugar certo. Deus começa a despertar, Deus começa a descortinar para você. Se não tiver nesse princípio, se você não tiver no manto correto, na unção correta, vai entrar ano e sai ano, e você está no 1, 2 feijão com arroz, 1, 2 feijão com arroz. Por isso, quando você está plantado numa terra boa, você está vivendo num ambiente profético, você começa a sem sentir prosperar. Eu quero andar com alguém que está buscando a porção dobrada do céu. Eu quero porção dobrada. Cara, tu pediu uma coisa pesada, dura, hein? Se tu me ver, é nós. É nós, meu irmão. Se eu te ver, moço, colei contigo, não abro. Onde tu for, eu vou. Eu estou aqui.
Eu estou aqui contigo, moço. A minha agenda é a tua agenda. A minha agenda é a tua agenda. De repente, carros de fogo, você para. Ah, meu Deus! Eu vi. O manto cai. Oh, meu Deus. Isso aqui a gente não bota no bazar, não. Isso aqui é profundo. Chega dentro do rio. Ele talvez pensa, fala, não vou falar, eu estou no manto. E o rio abre. Uau! É a confirmação de Deus. Você entende isso hoje? O lugar em que moramos é pequeno demais para nós. Ou seja, eu quero continuar aqui. Me satisfaz. É bênção para a minha vida isso. Versículo 2. Vamos até o Jordão. Irmãos, quando eu estou no manto certo, eu tenho direção. Diga direção. Diga assim, Deus tem direção. Vamos até o Jordão. Profeta, o lugar está pequeno para nós, mas eu não sei o que a gente faz. Vamos até o Jordão. Direção. Veja, não foi o profeta que disse. Não foi o profeta que propôs. Vamos até o Jordão. Vamos. Ou seja, profeta, nós apresentamos uma necessidade e nós temos a direção. Profeta, o lugar está pequeno demais e não dá, estou indo embora. É isso? Não. Profeta, o lugar está pequeno demais para nós aqui. E eu quero propor para a gente aumentar esse negócio. Agora, eu não vou sobrecarregar o senhor, não. Não. Fique tranquilo. Tomemos de lá cada um de nós. Tipo assim, amém ou não amém? A pessoa, amém. Profeta, uau. Cada um de nós. Ou seja, é uma participação. É uma unidade, é um bloco. Irmãos, é isso que a igreja precisa. Um deles disse, tenha bondade de ir com os teus servos. Essa proposta que está sendo colocada é de servo. Não é de quem quer aparecer. É de servo. Tenha bondade de ir. Ele diz assim, simples assim, eu irei. Irmãos, pensa a alegria dessa turma indo para o Rio Jordão. Pensa a alegria, dá para pensar? Hein? E, ó, um machado no ombro de um. Por que tão alegre? Ele veio conosco. Pensa a empolgação em saber que Ele está presente. Pensa a empolgação. Ele está presente. Eu irei. Versículo 4. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Aconteceu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. Irmãos, ambiente profético, unção profética, não elimina a possibilidade de contratempos. Coloca isso no teu coração. Não atribua o diabo, não. Ih, pastor, o diabo entrou. Nunca mais fale isso. Ambiente profético, atmosfera profética, princípio de autoridade em ação. E o ferro cai dentro d'água. Aí o precipitado, tem pecado, né? Tem pecado. Vigia, porque o ferro vai cair. Porque se o ferro não caísse, teria apenas esforço físico, calo na mão e muita transpiração. Mas porque o ferro caiu e o ferro flutuou, esforço físico, transpiração, calo na mão e glória de Deus. Ele era emprestado. Diga comigo assim, grife essa expressão. O machado era emprestado. Irmãos, é tanta coisa.
O que tem de gente aqui? O que tem de gente aqui? Vivendo uma paralisia. Porque diz que não tem. Pastor, eu não faço porque eu não tenho. Pega esse princípio. Se o propósito é santo, você pode entrar num compromisso, porque Deus vai honrar o compromisso. O propósito é santo. Então você pode fazer um empréstimo. Veja, esse empréstimo aqui não era para vaidade, para se mostrar. Esse empréstimo é para uma causa santa. Santa. Uma causa santa, nobre. E Deus honrou isso. Veja só, nós só descobrimos que o ferro era emprestado porque ele caiu. Se não caísse, quem pegou emprestado ia devolver o machado, a obra ficaria pronta e nós nunca iríamos saber disso. Será que isso não se aplica para a tua vida, não? Será que não? Será que você não pode dizer, Deus, me dá uma estratégia. Me dá uma estratégia, Deus. É como alguém que compra um imóvel na planta, e até construir, e depois para mudar de status. Está aqui Andréia querida, que comprou uma propaganda aqui da Cury, né? Da Cury, e pagando apertada, pastor, estou pagando apertada, mas eu estou. Aí ficou pronto, aí saiu de onde morar. Irmãos, tudo começa com uma decisão. Ah, pastor, eu não quero me meter em dívida. Quem foi que disse isso para você? Qual foi o capeta que disse para você? Se meter em dívida para soberba, para se mostrar para vaidade, chuta aquele laço. Mas para uma causa boa. Pastor, eu estou comprando um terreninho no loteamento, é um terreno um loteamento, fui lá, vi a escritura, vi o documento, tudo certo, eu estou pagando a prestação, e quando acabar de pagar, eu vou comprar, eu vou começar a fazer uma meia água lá. Ele pediu emprestado, ele disse, ai, a dor agora não é a obra que parou. Isso aqui é princípio de responsabilidade, de ética, de valor. Ai, era emprestado, o machado era. E ele bota o verbo no tempo passado, porque na cabeça deles, meu Deus, acabou, não tem como mais, não tem como, era emprestado. E quando ele diz isso, versículo 6, o homem de Deus perguntou, onde caiu? Ele não pergunta quem é você, como assim? Que papo é esse? Não, ele só perguntou isso porque ele foi convidado, ele foi honrado e ele está ali em honra, ele sabe que ele é honrado ali, ele sabe, ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água. Quanto tempo demorou para o ferro flutuar? Imediatamente. Acho que um olhou para o outro, assustado. Então, disse, pegue-o. Colore essa expressão. O homem estendeu a mão. Pega lá o ferro, rapaz. Correnteza vai levar ele. Se está flutuando, vai levar. Não dá, eu não alcanço. Irmãos, o profeta podia que jogou o galho, assim, ó, eu vou jogar o galho, ó, abaixa a cabeça que ele vai ser assim, ó, tuf, e vai entrar na madeira. Não. Estica a mão, o braço. Deus te trouxe hoje aqui para você esticar essa mão. Dizer, Deus, eu quero esticar, eu quero esticar, eu vou fazer um curso, eu vou levantar mais cedo, eu vou fazer, eu vou esticar, eu vou estender a mão, e quando eu estendo a mão, eu pego porque eu estendi a mão,
Então, eu estou num ambiente profético, a nuvem é profética, a glória é profética, a autoridade, a comunhão, a unidade, é a oração de Jesus, João 17. Eu te peço que eles sejam um. Esta expansão, hoje, eu quero profetizar nessa ceia, irmãos, que esse ainda final de mês, vai ser de testemunhos. Você vai esticar, você vai esticar a mão, você vai esticar a mão. Pastor, eu vou começar a fazer alguma coisa, queijadinha, tapioca, eu vou começar a estender a mão. Eu vou começar a estender a mão. Estender a mão. Veja, estende a mão. Estende a mão. Você está entendendo, irmãos? Estende a mão. Estende a mão em alguma coisa. Estende a mão. Pastor, não, estende a mão, amplie o horizonte. Tu pinta, então mexe com cano, tu mexe com isso, estende a mão. Estende a mão, pelo amor de Deus. Estende a mão, estende a mão, estende a mão. Veja, é uma escola de profeta. Diga assim, mas escola de profeta aprende a cortar madeira. Aprende a construir, estende a mão, pelo amor de Deus, estende. Irmãos, é tempo de estender a mão, de se capacitar, de agregar conteúdo, de trazer valores. Mas tudo isso acontece, o ferro só flutuou, porque a atmosfera era envolvente, de unidade, de companheirismo, de fé, de objetivo, de transcender ao terreno. É uma escola de profeta, e a escola de profeta quer se comunicar com Deus. A virada de vida começa a partir da escolha que eu faço. Até na igreja, se você sentou perto de alguém que murmura o culto todo, vai ter, irmãos, tem sempre dedo destroncado em todo canto. Tu acha que não tem? Todo canto tem dedo destroncado. Todo canto tem. Todo canto tem. Um conselho para você: muda de lugar. Se eu estou perguntando, fala assim, que eu estou com sede. Fala assim, eu estou com sede. Aí pega a Bíblia, sai para beber água. Para não murmurar muito, não deixar, vai pecar mais. Aí você vai lá, bebe água. Quando volta, tu senta em outra cadeira. Aí a pessoa fala, vem para cá. Está mais fresco. Tu sai de perto, porque tu sentou perto de alguém que vai roubar o teu culto, porque ele já é perdido, aí quer levar o outro para o buraco, entendeu? E comentando, olha aquela galera, nem fez aqui. Eu estou no culto, pelo amor de Deus. Diz que vai no banheiro, estou apertado, vou no toalete, aí vai e senta em outro lugar. E no outro culto, quando você chegar, você, já marquei teu lugar. Eu vou no cenáculo. Fique de pé no nome de Jesus, meu irmão.